TV apresenta Educação em Debate. Olá, seja muito bem-vindo ao Educação em Debate, o programa da Educa TV Campinas que vai tratar sobre assuntos que fazem parte da nossa vida e que, claro, estão presentes no ambiente escolar. Eu sou a Viviane Novaes e já vou te contar qual é o assunto do programa de hoje. Vou te convidar já para dar uma olhadinha aqui atrás, na nossa ilha de edição. Tem imagens de animal, uma lagoa muito verde e chuva. Tudo isso faz parte do assunto de hoje. A gente vai falar sobre educação, natureza, mudança climática, tudo que afeta o nosso dia a dia. Mas como evitar catástrofes, tragédias e muito mais? Como você já sabe, tudo começa na educação. E a gente vai abordar esse assunto, como as nossas crianças estão aprendendo sobre educação ambiental. Pense no Brasil, pense na sua cidade. Você notou alguma mudança climática nos dias atuais? Cada ano que passa é um absurdo de calor, absurdo, tudo é a mais, né? O frio é muito, a chuva é muito, muita fumaça e tudo é muito, né? A diferença é muita, né? Quando tá esse clima aí, né? Então é isso que as crianças também, né? Eles ficam sempre esfriados, sempre estão com o nariz, né? Não podem respirar direito. É o clima, né? Eu acredito que seja isso. Esses últimos anos mudou muito, ficou muito calor, muito quente, né? Então, quer dizer, mudou totalmente o que era antes, né? Porque antigamente São Paulo era a terra da garoa, né? E infelizmente hoje nós estamos tendo esse transtorno aí, né? De calor, infelizmente, né? Temos enfrentado temperaturas mais elevadas, tempestades severas, aumento das secas, oceanos mais aquecidos, diminuição da disponibilidade de alimentos, perdas de espécies da flora e da fauna, aumento da pobreza e das desigualdades. Já em 2024, o que a gente está vendo é um recorde de desastres ambientais. Ou é muita chuva, ou é muita seca, ou é muito fogo. E isso está acontecendo no mundo todo. Impacta a minha vida, a sua, a de todo mundo. E inclui também a natureza e os animais. Por isso, falar sobre esse tema é tão importante, começando pela educação. E como você já sabe, tudo começa na educação. Por isso, Campinas tem um programa muito bacana. É o Progeia, que fala sobre educação ambiental. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor articulador do Progeia, o Programa de Educação Ambiental da Rede Municipal de Educação de Campinas. O Progeia foi instituído em 2021 na Coordenadoria Setorial de Formação e divide as suas ações em 3 eixos. O primeiro é a ambientalização curricular, buscando levar os conteúdos e conceitos da educação ambiental para todos os níveis e modalidades do ensino básico. O segundo é a formação continuada, levando formações e conversas sobre educação ambiental e educação climática para as equipes escolares e também em ações centralizadas como grupo de estudos, grupos de trabalhos e cursos. E o terceiro eixo são as parcerias institucionais e as ações intersetoriais, buscando diálogos com outros atores socioambientais do município de Campinas. O Progeia age com e nas escolas da Rede Municipal de Educação de Campinas por meio de formações continuadas feitas com as equipes escolares, levando diálogos dentro do âmbito da educação ambiental, como racismo ambiental, a emergência climática, as hortas pedagógicas, buscando subsidiar novas práticas e novos projetos, como o desenvolvimento de hortas pedagógicas ou de projetos relacionados ao descarte de resíduos, tentando fazer com que as escolas da Rede Municipal de Campinas busquem incorporar as práticas relacionadas à educação ambiental nos seus currículos. E o Educação em Debate foi para as ruas. A gente foi entender das pessoas como essa mudança climática está impactando a vida delas. Sobre o que eu sei sobre crise climática é sobre as queimadas que está tendo, a terra ficando mais seca. Só sobre isso mesmo, assim, tipo a poluição, sobre o céu também que está atrapalhando bastante, os animais, floresta também. É difícil, muito calor, a gente não consegue o tempo todo no sol. Precisa sim ter essa educação ambiental
com certeza. Tem muitas crianças que se você pergunta, eles não sabem. Você vê muita gente, você está andando na rua, porque isso é uma das causas, né? Lógico, né? E aí você tá andando na rua, você vê as pessoas jogando as coisas no chão, sabe? E tem lixeira, poucas, mas tem, né? Porque hoje em dia é muito raro você ver alguém que joga o lixo no lixo, alguém que cuida, né? E as crianças têm que aprender isso. As crianças têm que ter uma aula apropriada para isso, com certeza. E não digo só as crianças, né? Acho que tem que estar sempre falando na televisão, tem que estar sempre tendo uma orientação, porque às vezes até mesmo essas crianças, porque não é só na escola, né, que vai aprender isso, dentro de casa também. Então os adultos têm que aprender também para poder ensinar. Então pode ser falado na televisão, pode ser falado principalmente nas escolas. Eu chupei sorvete, não tinha lugar, ó, tá vazio. Peguei e coloquei dentro da minha bolsa para não jogar no chão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se educar, sim, a respeito a isso. Porque tá acontecendo isso, tudo culpa nossa, né? Culpa nossa mesmo, que tá o clima desse jeito, né? De queimar, essas coisas de queimar tudo, logicamente, que é muita gente que tá provocando, né? Que tá colocando. Mas também é devido a muita coisa, bituca de cigarro no chão, joga às vezes no mato, bituca às vezes está com o carro, está passando e joga bituca sem apagar. Então, assim, tudo isso somos nós, né? Nós mesmos, né? Então, a gente tem que ter uma boa educação, assim, a respeito disso. As crianças, ele tem que saber que ele não pode estar jogando lixo em qualquer lugar, né? Por causa e ficar enchendo os bueiros de tudo quanto é sujeira, né? Além disso, as queimadas, o consumismo desenfreado e a destruição dos biomas também contribuem bastante para a intensificação desse cenário que estamos vivendo. O trabalho desenvolvido pelo Progeia é fundamental, muito importante, olha só que legal. Já tem dado resultado fora da sala de aula. Por isso, no próximo bloco, a gente vai receber 2 professoras. Elas atuam diretamente com os alunos, tratando sobre esse tema que a gente viu que faz parte da minha, da sua, da vida de todo mundo. Então, não saia daí, o Educação em Debate volta já já para continuar discutindo esse assunto. Educação em Debate. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Educação em Debate de volta aqui na tela da Educa TV Campinas. E antes da gente entrar no debate, detalhar mais sobre esse assunto, mudança climática, que interessa a todo mundo mesmo, eu quero agradecer você de casa pela companhia e audiência ao longo do Educação em Debate, também de toda a nossa programação. Já deixar registrado, pedir para você pegar seu celular e já deixa aí o nosso número de WhatsApp. Se tiver alguma sugestão, tem algum assunto que quer que a gente detalhe, que debata aqui no nosso programa e também em toda a nossa programação, é só mandar a sua sugestão. Agora sim, eu quero apresentar para você de casa as nossas convidadas que atuam diretamente aí falando sobre esse tema, mudança climática. É a Laís e a Luma, elas são professoras da Rede Municipal de Ensino, estão aí todos os dias trabalhando com as crianças esse tema e vários outros, né? E a Luma também faz parte do Progeia, ela é articuladora nas escolas. Então, são as nossas convidadas de hoje. E antes de começar as perguntas, eu quero agradecer a participação de cada uma aqui no Educação em Debate. Obrigada. Então, já para a gente começar a entender, né? A gente separou aqui algumas perguntas, né? A gente está falando sobre mudança climática. Quando a gente fala sobre esse assunto, começa na escola, a gente precisa entender com os pequenos, abordar esse assunto já com as criancinhas? Em primeiro lugar, é importante entender que as crianças elas são sujeitos ativos e têm voz na nossa sociedade. E é preciso também a gente levar isso em consideração, né? Então, a escola desde pequeno trabalha com esses assuntos e as crianças também podem construir esse conhecimento com a gente.
Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que todos nós somos da natureza, somos partes da natureza, né? Às vezes no cotidiano, no dia a dia, ou na forma com que a gente constitui as nossas sociedades, a gente acaba dividindo, como se a natureza fosse aquilo que está distante da gente, né? E que a gente usa ela em nosso benefício, mas na verdade nós também somos natureza e fazemos parte dela. Então isso é muito importante de levar em consideração, porque são temas que afetam todos nós nesse sentido, né? Afetam todas as pessoas, mas também a gente tem que levar em consideração que afetam as pessoas de maneira desigual. Então, com as mudanças climáticas, a gente percebe que as crianças e os idosos são mais afetados, são populações mais vulneráveis nesse assunto, além das questões geográficas. Então, aonde essa população está inserida, o bairro, né? Tudo isso também impacta diferente na vida das pessoas. Laís, é errado então a gente subestimar, né, a criança. Ela sabe o que está acontecendo, ela entende tudo, por isso tem que levar essa educação para elas. Sim. A gente pode pensar que tudo é a maneira como a gente vai abordar com as crianças. Então, o trabalho na educação infantil, ele precisa ser um trabalho que está voltado para esse público e buscar abordagens que sejam concretas para as crianças. Elas entendem todos os assuntos, desde que a gente busque uma forma lúdica e que esteja dentro ali do patamar do entendimento das crianças. Mas elas sim, elas são capazes de entender e, como a Luma falou, elas são sujeitos ativos, né? Elas impactam tanto positivamente quanto negativamente, dependendo da forma como elas vão atuar na sociedade. Mas elas estão dentro da sociedade, elas são também sujeitos da sociedade. Você disse aí, depende da forma que vai abordar essa educação, esse conhecimento com as crianças, né? Normalmente, como que vocês abordam esse tema? Vamos falar aí dos pequenininhos, né? Começa quando? Ali, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que começa esse conhecimento, passar essa informação para elas? A educação infantil, ela é pautada, né, pela ludicidade e pela brincadeira. Então, todo o nosso planejamento, ele precisa ser amparado em momentos de brincadeira, em momentos lúdicos, e é isso que a gente busca fazer. No nosso caso, que trabalhamos com crianças entre 3 e 6 anos, a gente usa o espaço da escola, então a gente olha para o espaço da escola, olha para os momentos em que a gente pode atuar com as crianças fora da sala de aula e ali no espaço onde tem mais natureza, tem mais árvore, tem os bichinhos, tem as flores, a gente consegue abordar os temas relacionados ao meio ambiente. São vários trabalhos, então. Isso. Então, a gente começa com essa perspectiva do livre brincar. Então, primeiro a criança ela vai se apropriar do próprio território da escola. Então, ter esse contato mais próximo com essa natureza que não é estirada, né? Então, quando a gente cresce achando que a gente está separado da natureza, né? A criança ela não tem essa visão. Ela já nasce integrada. Então, é muito natural que uma criança prefira brincar no parque, que a criança queira mexer com terra, fazer bolinho de lama, né? Ela está muito mais conectada com esse ambiente externo, né? Então, a gente tem que aproveitar isso e explorar mais esses momentos fora da sala de aula, esses momentos de livre brincadeira, né? E para também trazer temas para rodas de conversa, trazer vídeos, trazer brincadeiras e trazer propostas que a gente consiga trabalhar esses temas com as crianças. A gente hoje está com criança de 3 a 6 anos, mas isso pode ser trabalhado desde os pequenininhos, desde os bebês, desde o berçário, com essa exploração desse território da escola, né? E elas já percebem a diferença quando vocês levam elas para o parque, né, para um bosque? Já vê, tia, essa árvore ela tá mais seca, essa folha tá mais amarela, essa aqui tá mais verdinha. Elas já começam a comparar tudo isso? No dia a dia, ao passo que a gente utiliza aquele espaço como um espaço cotidiano mesmo, então elas percebem os bichinhos que são mais presentes ali naquele local, então elas descobrem para onde eles vão, o que eles fazem, elas percebem a questão da sombra nas árvores, então eventualmente se a escola precisa passar por uma poda, e aí aquela sombra que antes estava ali ajudando no dia do brincar, já não acontece mais, então elas falam sobre isso, cadê a árvore que estava aqui fazendo sombra para a gente brincar? Então, tudo isso é da realidade delas, né? Passa a ser do cotidiano. Que surpreende. Surpreende demais. Então,
Então, no nosso território, por exemplo, na nossa escola, tem uma planta que chama a atenção das lagartas. E é uma região que tem borboleta. Então, as crianças já sabem que ali elas vão encontrar borboleta. Elas já percebem que nessa época do ano, por exemplo, tem mais cigarras. Então, onde estão as cigarras, os buraquinhos de onde elas nascem no chão, as casquinhas presas nas cascas das árvores, né? Então, tudo isso são movimentos da dinâmica da própria natureza e que a criança vai, através do olhar dela, através dessa interação, desenvolvendo essa relação com o cuidado, né? A gente também trabalha, por exemplo, na nossa escola, com horta e composteira. Então, a casca das frutas que eles comeram no almoço, por exemplo, eles já querem alimentar as minhocas. Então, eles já levam para o espaço do minhocário, da composteira, para depositar. Eles têm os momentos de rega da horta. Então, eles também veem essa planta se desenvolvendo, fazem todo o cuidado com o solo, o controle de pragas, a rega, a colheita, a degustação desse alimento que eles plantaram, né? Então, tudo isso entra na rotina da criança e acaba envolvendo ela nesse aspecto para a gente poder trabalhar todas as temáticas, né? Você falou aí, rotina da criança. Tem que ter na rotina, então, mudança climática, educação ambiental, tudo isso, porque começa a fazer parte mesmo para o futuro da vida dela? Sim, claro. A gente precisa entender que a criança, ela atua no mundo, ela está no mundo, e aquele conhecimento que a gente vai construindo na educação infantil já é um conhecimento que ela vai levar para a vida dela como adulto e cidadão, né? Então, fazer parte da rotina já vai naturalizar para ela essa necessidade da preservação, essa necessidade de ter um pensamento crítico com tudo aquilo que ela faz. Então, entender que você podar uma árvore vai ter um impacto na natureza, né? E aí as crianças, elas percebem a ponto de falar, se a gente tiver mais árvores com frutas, as pessoas não vão precisar comprar, não vão precisar gastar o seu dinheiro. Então, é um conhecimento que a gente vai construindo com elas. Vocês, ao longo do ano, fazem toda essa programação, mas pelo que eu estou vendo na nossa conversa, acabam se surpreendendo e expandindo toda essa programação que o Progeia faz, né, para atuar com as crianças, mas acaba expandindo o assunto. Claro, elas também trazem questões que aparecem nas famílias, né? Então, quando a gente planta uma erva aromática ou uma erva medicinal, muitas crianças trazem esses conhecimentos de casa. Então, por exemplo, a relação com a babosa, saber que aquilo é bom para o cabelo, para a hidratação, para uma queimadura, que uma criança aprendeu isso com a avó e ele quis mostrar para os colegas, né? Então, quando um amiguinho cai e se machuca, ele foi já na planta da babosa para colher a babosa, porque ele achava que era importante para aquela criança. Então, já vai envolvendo todo o conhecimento que ela traz de casa e que, às vezes, não é valorizado e que são conhecimentos fundamentais nessa relação com a natureza para a gente trabalhar todas as questões que envolvem o meio ambiente. Está tendo uma troca, né? Pelo que eu vejo que vocês falam, o professor e o aluno têm trocado muito, né, esse conhecimento quando a gente fala de educação ambiental. A gente considerar aquele conhecimento que ele vem de casa, o conhecimento ancestral, né? Então, a gente, no nosso trabalho, no nosso currículo, a gente também busca trazer esse conhecimento da ancestralidade. Então, a gente está falando de povos indígenas, de povos quilombolas, que às vezes têm um conhecimento que parece informal, porque ele é construído ali na oralidade, passado pela oralidade. Então, a gente utiliza esse conhecimento e aí a gente se surpreende porque muitas famílias trazem coisas assim, né? Trazem um conhecimento que veio passado de mãe para filho, de vó, e vai se perpetuando. E, às vezes, no ambiente acadêmico e científico, isso é deixado de lado. Mas quando a gente está falando de mudança climática, de emergência climática, de preservação ambiental, isso é muito importante, né? E a gente está falando de um conhecimento que ele precisa ser valorizado para que a gente mude, para que a gente repense as atitudes e aquilo que a gente tem feito e que tem impactado negativamente não só a natureza, mas a vida em sociedade. Você viu que, por exemplo, o tema do ambiente não fica restrito ao tema do meio ambiente. Você consegue fazer conexões com todas as formas de conhecimento, né? Então, trazer temas como diversidade, trazer leitura, trazer apreciação de filmes, trazer brincadeiras, né? Que complementem diversas outras temáticas dentro da discussão do meio ambiente. Então, é um tema muito potente nesse sentido,
porque ele está trabalhando sobre a nossa vida e o que impacta sobre a nossa vida. E aí, por isso, é tão potente, assim, e tão gratificante quando a gente trabalha dessa forma com as crianças. Pegar esse gancho da Luma e falar, né? É um tema bastante importante. A gente está falando sobre educação ambiental, mudanças climáticas, tem muito assunto para falar. Mas a gente vai dar uma pausa agora, só para beber uma água rapidinho. Elas vão continuar aqui comigo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a participação da comunidade, sobre o território, como tudo isso influencia na educação, desde os pequenininhos até os maiores, quando a gente fala de educação ambiental e mudança climática, principalmente. Então, você que está aí acompanhando toda a Educação em Debate, não saia daí, porque a gente volta já já para dar sequência a esse assunto. Educação em Debate. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Educação em Debate de volta aqui na tela da Educa TV Campinas. Lembrando que a gente está no canal aberto no 12.2 e você também pode acompanhar todos os nossos programas nas nossas redes sociais. É só começar a seguir e acompanhar tudo. Não só a Educação em Debate, mas todos os programas que a gente tem aqui. Voltando a falar no assunto de hoje, é um tema que interessa. A mim, interessa a você, interessa a todo mundo. A gente está falando sobre educação ambiental e como essas mudanças climáticas afetam a nossa vida e o que a gente pode fazer para o futuro. E a gente continua falando sobre esse assunto com as professoras da Rede Municipal de Ensino, a Laís e a Luma, né? A gente estava falando no primeiro bloco, eu lembro que teve uma questão que foi abordada pela Luma, que as crianças, elas fazem parte, né, do meio ambiente, elas fazem parte de tudo. Tem que já ensinar, né, desde pequenininho, né? E a Laís veio dizendo que elas entendem e já começa a mudar, né? Então vamos reforçar que é preciso falar, educar desde pequeno, né? Sim, isso acontece quando a gente começa a construir com eles essa noção de pertencimento do território. Né? Então, ao decorrer do ano, a gente buscou explorar os locais da cidade, principalmente locais de acesso gratuito, locais que possuem essa preservação da natureza. Então, uma das primeiras visitas que nós fizemos foi a Estação Ambiental em Joaquim Egídio. E lá a gente vai ter uma mata preservada, a gente vai ter uma parte do Ribeirão das Cabras e já foi também um trabalho que a gente fez em conjunto com as famílias. Então, as famílias puderam ir. E a gente explorou aquele espaço com as crianças. Elas caminharam pelo local, elas desceram até o rio, que é um rio limpo, né? E puderam explorar, experienciar aquele espaço que é tão rico e que por conta, né, do espaço, do local onde a escola está situada, ser bem à margem, ser um pouco mais distante, eles não têm acesso com tanta facilidade. Mas também foi uma questão nossa de informar as famílias, ensinar o caminho, porque são locais gratuitos, de acesso de todos os dias e que eles podem se apropriar desses espaços da sociedade. Foi muito interessante esse trabalho, porque a gente estava trabalhando com a questão da água. Então, a gente perguntava em roda para as crianças, por exemplo, da onde vem a chuva? Ah, da nuvem. E da onde vem a nuvem? Aí uma criança respondeu, da fumaça do trem. Então, a gente fez toda a relação da estação ambiental ser uma antiga estação de trem, deles não terem dimensão, por exemplo, que a água que chega da nossa torneira vem de um rio, né? Então, para eles entenderem o processo como um todo. E foi bacana porque, infelizmente, nesse período, foi quando tiveram as enchentes no Rio Grande do Sul. E aí a gente conversou entre nós e decidiu como é que a gente abordaria esse tema com as crianças. E aí a gente pensou na seguinte estratégia. Nós levamos fotos das enchentes e projetamos para que as crianças pudessem olhar. E ali a gente ia escutar das crianças. Então, se elas já tinham visto na TV ou não, né? Ou se os adultos ao redor delas estavam comentando sobre esse assunto. E foi muito surpreendente para a gente. Porque não só as crianças estavam atentas às notícias,
como elas também trouxeram elementos das suas próprias vivências. Então, contar que uma parte do bairro onde elas moram alaga quando chove, contar que uma avó, por exemplo, perdeu partes das coisas da casa num momento de enchente. Então, elas passaram a trazer a vivência que parecia tão distante, né, no Rio Grande do Sul do que de Campinas, mas também refletir naquela imagem a partir da própria realidade. E foi muito interessante também, porque em muitas fotos, as ruas que foram tomadas por água só podiam se locomover através de barcos. E nas nossas brincadeiras com água, a gente estava levando barquinho para as crianças brincarem. E as crianças olharam, olha, a rua agora virou rio, né? Agora os barcos passam por ali. E aí a gente, então, decidiu, junto com as famílias e as crianças, construir uma campanha de solidariedade. Então, arrecadamos materiais de higiene e de limpeza para enviar para o Rio Grande do Sul com o desenho das crianças, para incentivar essa solidariedade, ao mesmo tempo que a gente trabalhava também essas questões que eles trouxeram. E, junto com as famílias, nós fizemos construções de barcos com materiais recicláveis. Então, as crianças trouxeram para a brincadeira isso. E todo esse olhar poético da brincadeira sobre um assunto tão sério, onde as ruas passaram a ser rios na visão das crianças, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente está falando que elas trabalham em escola, mas quero perguntar qual é a escola, qual é a região que vocês estão atuando hoje, né? Quem são essas crianças, né, que vocês estão fazendo esse trabalho tão importante hoje? A nossa escola ela fica localizada na região do Campo Grande, Sei Cláudia Maria Luz Xavier, no São Bento. A gente atende crianças do Parque São Bento, mas prioritariamente do Jardim Bassoli, daquela região. E lá atendem as crianças, mas na fala de vocês eu vejo que a família está muito presente nesse trabalho, quando vocês falam aí de educação ambiental. A família é convidada a participar, a família vai no passeio, a família participa da campanha. Por que envolver a família? Porque a família ainda é a base, né? Ela é a base daquela criança, é onde ela passa a maior parte do tempo, é onde ela escuta todos esses assuntos. Então, muitos assuntos que a gente traz para a escola, as crianças já ouviram em casa, né? E quando a família entende e participa, esse conhecimento ele é potencializado. Então, também uma das atividades que a gente pôde realizar na nossa escola, que foi dentro, né, de todos esses plantios que nós fizemos, foi resgatar a imagem, né, de uma pessoa que teve um papel também muito especial dentro da nossa escola, que foi o zelador, Manuel Sabino de Araújo, o nome dele, e ele faleceu esse ano. E ele, durante muito tempo, ele trabalhou ali e ele plantou grande parte das árvores que a gente tem hoje na nossa escola. E aí, após o momento da gente fazer uma reforma na biblioteca, a gente decidiu reinaugurar ela e batizar com o nome dele. E aí, no dia da inauguração, as famílias puderam estar. Muitas dessas famílias já frequentam a escola há bastante tempo, então elas lembraram da imagem dele, lembraram dele recebendo as crianças, conversando. E aí, nesse dia, a gente também realizou um plantio em homenagem a ele junto com as famílias. Então, isso acaba que vai envolvendo toda a comunidade escolar, e tem que ser assim, porque é um trabalho que ele precisa perpassar todos os âmbitos da sociedade, porque todos somos atores da sociedade. E nesse envolvimento com a família, acaba afetando ali o território onde a escola está. A gente está falando aí de educação ambiental. Já tem percebido alguma coisa? Uma calçada, por exemplo, que não tinha uma árvore, a criança aprendeu da importância de se plantar árvore, conversou com a mãe, com o pai, de repente apareceu uma árvore naquela calçada porque todos plantaram juntos? Isso é um trabalho que é o nosso objetivo, né? É a nossa construção, de tentar fazer esse desenvolvimento desse olhar crítico para o território, né? Então, a gente está falando dos muros da escola, mas pensando em temas globais, né? Trazer do local para o global. Vou dar um exemplo para você de uma atividade que tem a ver com isso, que eu acho que impactou. Nós fizemos um circuito educativo. O que é isso, né? Nós convidamos as famílias e fomos dar uma volta no bairro. Então, a gente queria também despertar esse olhar para eles no território onde eles estão inseridos, não só entre os muros da escola, mas ao redor. Então, eu que não moro na região, quando vou até lá, tenho a minha visão, né? E as crianças que moram lá, e as famílias que moram lá, como é que elas me apresentariam o bairro? Então, na primeira roda de conversa, eu achei que eles iam falar do excesso de lixo na calçada, ou das calçadas que estão destruídas, ou um córrego lá que secou.
por conta da falta de mata ciliar e das pessoas que jogam lixo ao redor, né? Mas as crianças falavam muito as borboletas, as árvores, as plantas. E eu falava, gente, será que eles estão falando isso porque a gente está trabalhando bastante esse tema dentro da sala de aula? Mas quando a gente foi fazer esse caminho com as crianças, é óbvio que todos os problemas sociais daquela região apareceram. Mas o olhar poético das crianças estava na árvore onde ela podia colher a fruta. Então, na amoreira, na hora pronobis com um fruto que ela descobriu que não conhecia, no córrego quase seco, onde elas imaginavam a vida de um sapo ali, por exemplo, né? Então, e a gente foi também ao longo desse trajeto conversando com as famílias, resgatando a história daquele bairro, a história da ocupação daquela região, nomeando os córregos, né? Resgatando a memória de quem está lá há mais tempo e presenciou aquele rio limpo um dia e narrou que já pescou lá, né? Então, nesse sentido, é um exemplo interessante para trazer. Tô vendo que o trabalho é constante, mas dá pra gente encerrar a Educação em Debate de hoje com uma esperança? Os nossos pequenos vão fazer diferente? Com certeza. É um trabalho que a gente vai conversando com eles, trabalhando com eles, e de imediato a gente já nota, né, essa mudança, esse perceber da necessidade de uma árvore, esse perceber de ver que ali na lama, na água, no vento, está a brincadeira essencial, onde eles podem criar, onde eles podem ser crianças, e perceber também que quanto mais natureza na cidade, muito melhor de se viver. Você também vê esperança. A gente aposta nisso, né? O futuro, ele é ancestral, então esse resgate desses saberes ancestrais, esse resgate dessa volta a olhar, a se compreender enquanto natureza, é uma aposta para que a gente consiga compreender de fato o impacto das mudanças climáticas, né? Se a gente desde já não toma uma postura e uma atitude diferente de mudança, a gente vai colher um futuro mais complicado, com mais ondas de calor, com mais questões ambientais e tragédias, né? Então, é uma aposta de esperança para o futuro. Luma e Laís, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Educação em Debate. Tenho certeza que foi uma participação muito rica de informação, de conteúdo, algo que diz respeito a todos nós. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu aproveito para encerrar esse programa, depois de fazer tantas perguntas aqui para a Luma e para a Laís, eu também quero fazer uma pergunta para você que está aí acompanhando o Educação em Debate. A gente está encerrando aqui com uma mensagem de esperança, a gente está ensinando os pequenos educação ambiental, falando sobre mudança climática que está afetando todo o planeta. Agora eu quero saber de você, hein? O que você aí de casa que está acompanhando o Educação em Debate de hoje está fazendo? Qual a sua parte, qual o seu papel? Você, mãe, pai, tio, avô, está ensinando os pequenininhos que lixo tem que ficar no lixo, que não pode jogar nada dentro do rio? E você, está fazendo a sua parte também, separando o lixo de casa? São coisas tão simples, mas que vão contribuir tanto com o nosso planeta. Então fica aí a reflexão que a gente quer deixar, né? O que eu, o que você, o que todo mundo está fazendo para contribuir com o nosso planeta. Fica aí então a dica, a pergunta. A gente se vê no próximo Educação em Debate. Tchau! Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.